Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu vim aqui para o Congresso buscar mais informações sobre a nova crise que o PSL enfrenta. E não, eu não estou falando do caso Marielle, mas sim de mais uma fala polêmica do clã Bolsonaro. Então, eis que na manhã de hoje surge na internet um vídeo do novo líder do PSL na Câmara, Eduardo Bolsonaro, dizendo à jornalista Leda Nagli que se a esquerda radicalizar, uma das respostas do governo poderá ser via um novo AI-5. A fala foi uma resposta à jornalista que o questionou a respeito das manifestações que acontecem em alguns países da América Latina. Bom, para quem não se lembra, o tenebroso ato institucional número 5 foi decretado em 1968 durante o regime militar do presidente Costa e Silva. Como muitos já sabem, o objetivo do decreto era intimidar pelo medo. Afinal, o AI-5 autorizou nada menos do que o fechamento do Congresso Nacional, a cassação de mandatos, o confisco de bens privados, o fim da possibilidade de habeas corpus em casos de crimes políticos, a censura aos meios de comunicação, a prática da tortura pelos agentes do governo, entre outras medidas desse nível. No meio da tarde, o deputado Eduardo Bolsonaro usou a sua conta no Twitter para tentar justificar sua fala durante a entrevista. Está tendo uma polêmica aí com relação ao AI-5. Vocês estão vendo aí tudo o que está acontecendo com o Chile. Isso tudo está perigando vir para o Brasil. Então vale lembrar o que ocorreu no Brasil no final dos anos 60 e início dos anos 70. A esquerda que começou com a luta armada com uma bomba no aeroporto de Guararapes em 1966, feito pelo grupo chamado Ação Popular, que mais tarde teria como membro o senhor José Serra. Além disso, o sequestro do embaixador americano, o sequestro de outros cônsules, sequestros de aeronave, execuções como a do major alemão que estava no Rio de Janeiro, execuções de policiais. Quem lê o livro Verdade Sufocada, do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, vai ver nome, sobrenome e datas de todos esses atentados terroristas. Ainda na tarde de hoje, o presidente Jair Bolsonaro chegou a negar essa possibilidade, dizendo que quem quer que seja que fale em AI-5 está sonhando, sonhando, sonhando. E finalizou dizendo que não quer ter nem notícia disso. Mas a fala do filho, número 03 de Bolsonaro, já havia provocado um grande estrago aqui no Congresso, viu? Um dos primeiros a se manifestar foi o deputado Luciano Bivar, presidente do próprio partido dos Bolsonaros e líder da ala bivarista, que está diretamente envolvida naquele racha da legenda. Então, por meio de uma nota de repúdio, Bivar afirmou que a simples lembrança de um período de restrição de liberdades é inaceitável, uma vez que o Brasil demorou anos para voltar a respirar democracia por meio das eleições diretas. E ele também finalizou o documento afirmando que o PSL é contra qualquer iniciativa que resulte em retirada de direitos e garantias constitucionais e que repudia essa tentativa de golpe ao Estado brasileiro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também emitiu uma nota dizendo que manifestações como a de Eduardo Bolsonaro são repugnantes do ponto de vista democrático. Hoje à tarde, a oposição esteve em peso aqui no Salão Verde da Câmara para demonstrar indignação com os comentários de Eduardo Bolsonaro e anunciar as medidas que serão tomadas por eles. O líder do PSL na Câmara, filho do presidente Eduardo Bolsonaro, deu uma entrevista no programa da Leda Nagli propondo que se baixe um AI-5 aqui, ou seja, se volte à ditadura, né, ou o fechamento mesmo, absoluto, porque ele acha que o governo Bolsonaro está sendo muito criticado. Então ele pediu a volta da ditadura e o AI-5 tem um significado muito forte no Brasil. É o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, né? Botar as instituições sobre o pé de algum ditador. E ele cita isso, ele não quer um Estado forte, ele quer um líder forte, ele quer um ditador. Ora, isso atenta contra o Estado democrático de direito, né? Isto é crime de responsabilidade, pregar a ditadura, o fechamento das instituições democráticas e por isso quebra o decoro parlamentar. Então nós estamos entrando no Conselho de Ética, conversamos com todos os partidos de oposição que também querem entrar, vão assinar junto com o PSOL e também hoje vamos apresentar uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal pelos mesmos motivos, né? Crime de responsabilidade por violar o Estado democrático de direito, né, por pregar a ditadura e ser contra as instituições democráticas. Então,
Ele está pregando o próprio fechamento do Congresso, do STF e o não funcionamento democrático da sociedade brasileira. Mas olha, teve quem defendesse o deputado, viu? Alegando que ele estaria passando por um momento difícil e que por isso teria falado em AI-5. Olha só. O que o deputado Bolsonaro falou foi na condicional. Ele não afirmou e nem foi taxativo. Ele disse o seguinte: se acontecer, poderá acontecer. Não foi taxativo, porque não é fácil. Olhe a situação emocional que vive a família Bolsonaro. Olha o que fizeram com o caso do porteiro. Nunca vi uma reportagem que diz o seguinte: ele estava na casa e na mesma reportagem diz que ele estava no Congresso. Isso não é jornalismo. Isso é jornalismo marrom, com todo respeito. Mas o senhor não acha que foi grave mesmo esse comentário, mesmo que tenha sido assim por um descontrole emocional? Ele colocou na condicional e a esquerda está toda mobilizada aí. Eu não acredito que a esquerda faça isso, mas existe o poder coercitivo da polícia. Quando alguém sai da regra, quando sai do respeito às instituições, quando não respeita a democracia, tem que ter uma reação. Isso não aconteceu e acredito que não vai acontecer. A esquerda é muito consciente no meu consentimento. Primeiro de tudo, não existe qualquer possibilidade de retorno do AI-5. E a minha posição é bem confortável. E eu não fico nem um pouco constrangido de pedir desculpa a qualquer tipo de pessoa que tenha se sentido ofendida ou imaginado o retorno do AI-5. Esse não é o ponto que nós vivemos hoje, no contexto atual do Brasil. A gente vive um regime democrático, nós seguimos a Constituição. Inclusive, esse é o cenário que me fez ser o deputado mais votado da história. Então não tem o porquê de eu descambar para um autoritarismo. Eu tenho ao meu favor a democracia. Agora, é óbvio que a oposição vai tentar pegar esteira na minha fala para tentar me pintar como ditador. Mas eu digo aqui, pode ter sido até uma resposta infeliz. Se pudesse refazê-la, faria sem citar o AI-5 para não dar essa polêmica toda. Mas nós parlamentares, nós temos garantido na Constituição o direito à imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos. É imunidade não para roubar, imunidade para falar. Assim você conhece melhor o seu representante e vai ter oportunidade daqui a 4 anos de votar nele ou de não votar nele. Assim é a nossa democracia. Então é somente isso que eu peço. Respeito à Constituição e aproveito para reafirmar aqui os valores democráticos e constitucionais. Um abraço, fique com Deus.